Vem chegando mais uma live especial, mais uma live de segunda, começando aqui no perfil do Yogalaya. E hoje uma live extremamente especial, pelo menos para mim, que a gente vai conversar com uma pessoa muito importante da história do yoga no Brasil, que é a Camila Reitz. Uma pessoa que está há muito tempo aí, já passou por muita coisa, conheceu muita gente, tem um percurso inspirador, tem uma forma de lidar e entender o yoga que eu admiro muito. Uma pessoa que estudou muito, que sabe bem o que está fazendo. E a gente vai falar sobre um aspecto que é muito interessante. Assim, ela falou uma vez, eu vi uma entrevista da Camila, e que ela estava falando sobre um aspecto da vida dela, que a gente vai falar sobre isso. E que normalmente a gente pergunta, pô, mas por que eu, né? Por que isso foi acontecer logo comigo? Mas por que eu? Será que eu mereço? E aí ela falou que em um momento desse processo, ela falou, mas por que não eu? Se todo mundo passa por coisas, né? Por que eu não? E aí ela foi mudando a perspectiva dela de como encarar essa situação e usando o yoga como uma forma de integrar esse conhecimento, de botar ele em prática, de se cuidar. Enfim, a Camila já está aqui, então muito honrosamente convido Camila, vem que vem. Bom Bom dia, dia. Camila. Bom dia. Nossa, como a qualidade tá ótima a sua. Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Tudo Nossa, a bem. qualidade da imagem tá ótima, você tá linda, tá maravilhoso. Obrigada pelo convite, Que cara. isso, é uma honra ter você aqui, como eu estava até falando, né? Eu acompanho seu trabalho há muito tempo, Camila, e com muito agradecimento, assim, né? Porque o yoga, ele tiveram certos personagens, assim, né? Que ajudaram o yoga a se difundir, e eu realmente acho você uma personagem muito importante dentro dessa história. Então eu agradeço do fundo do meu coração por ajudar essa coisa, né? Que é o yoga, que é uma das coisas que mais me nutre a difundir isso de maneira tão bonita. E depois que eu te conheci aqui nas redes sociais, né? Eu já tinha ouvido falar de você nas minhas práticas, mas quando eu abri esse perfil aqui, eu comecei a seguir só pessoas do yoga, né? E eu comecei a te seguir, a te acompanhar, e eu fiquei muito bem impressionado, não que eu não era antes, né? Mas só reforçou muito a forma como você coloca, a forma como você coloca um conhecimento profundo, um conhecimento teórico, isso de maneira prática, muito bonita, como passa de maneira leve. Então, eu agradeço muito por todo o seu trabalho e toda a sua história, eu honro a sua história muito. E eu queria te pedir para se apresentar um pouquinho, então, para quem não te conhece ainda, ter esse prazer maravilhoso de saber um pouquinho da sua história. Então, eu comecei a praticar yoga com 17, 18 anos, assim, logo quando eu saí do terceirão, assim, né, do colégio, porque eu queria fazer alguma atividade para o corpo, eu não gostava de academia, assim, eu ficava sempre com as bochechas muito vermelhas, eu sou cafa, então eu fico suada, daí eu não me sentia muito bem naquele ambiente de academia e tal. Eu era mais retraída, assim. E daí comecei a praticar yoga também porque eu procurava, né? Procurei em religiões, eu procurei é, em espiritismo. Eu lembro que eu acho que com uns 15 anos, eu e uma amiga minha, a gente fez curso de projeciologia na Uau! época, com um cara que hoje é super expoente aí, era assim, imagina isso há 30, 40 anos atrás, né? Eu fazendo curso de projeciologia, então eu tinha uma busca dentro de mim, né? Uma vontade de entender determinadas coisas. Não tive infância fácil, enfim, foi uma vida assim, tipo, diz que tem gente que cresce e tem gente que vinga, né? Tem criança que vinga. Eu acho que eu fui uma dessas crianças que vingam, assim. E sempre com um questionamento sobre a vida, para entender, para estar melhor. Tem uma veia forte na família, assim, de depressão, Sim. né? Muitas pessoas com depressão e, né, histórias assim ancestrais mesmo, né, de gente, de bisavô, de vô, de pai, né? Então eu procurei no yoga assim desde muito cedo responder essas perguntas. E acho que a única diferença assim que existe entre você, entre os alunos e tal, é que desde que eu comecei, não sei se é a única diferença, né? Mas é uma das diferenças principais, assim, que desde que eu comecei a praticar yoga, eu nunca mais parei. Uhum. Assim, não tem um dia na minha vida que não caiba yoga. Às vezes
não é a prática formal. Hoje a minha prática de asanas não é como Aham. era antigamente, né? Eu tenho outros interesses, né? As fases da vida vão mudando, o yoga, né? O tipo de yoga, a forma como o que a gente necessita dele, a ferramenta que a gente necessita dele muda. Então, acho que a diferença é muito essa, sabe? De que eu comecei e nunca mais parei, né? E assim, parece que é uma preparação, a gente está sempre se preparando para as situações da vida, né? E o yoga realmente, assim, me traz respostas que nenhuma outra religião, né? Que nenhuma religião trouxe, me traz ferramentas, não me traz só a questão de me deixar Aham. calminha ou tal, mas traz questões para desenvolver a minha mente, o meu emocional, a minha relação com as pessoas, entrar em contato com quem eu sou, né? Então é realmente assim, é ultra psicologia, é a base da minha vida Que mesmo. legal. Tem algumas coisas já que você falou que eu gostaria de pontuar, porque a minha grande paixão assim dentro do yoga é o Yoga Sutra de Patanjali, né? É o texto que é considerado o texto clássico do yoga, não porque ele é mais importante, mas é porque ele marcou o período clássico do yoga, né? E a Cami falou alguma coisa que, quando a gente fala da prática de yoga, né, não só a prática dos asanas, mas a prática do yoga na sua vida, né? Tem uma passagem lá, o Sutra 14 do primeiro capítulo, né, que ele está falando do conceito de abhyasa, né? Abhyasa é esse empenho, essa prática, essa disciplina, né? E ele fala que Abhyasa, no Sutra 14, ele fala que a Abhyasa tem que ser por um longo tempo, sem interrupção. Ele fala Satu Dirghakala Nairantarya, né? Aí depois ele fala que é por um longo tempo, né? Dirghakala. Ele fala Nairantarya, que é um conceito muito importante, isso que você trouxe. Eu falo isso muito em sala de aula, né? Você fazer as coisas de maneira constante. A constância é um grande segredo, né? Eu posto no meu perfil aqui, todos os dias eu faço uma asana, né? Mas eu faço ele todos os dias mesmo, assim, no meu aniversário, no Natal, no Réveillon. E eu posto todos os dias com essa ideia de mostrar essa importância da constância. Mas esse sutra não para por aí, né? Ele fala que também tem que ter satkara e adara, né? Satkara é uma... Sat significa verdade, né? A verdade maior. Ou seja, tem que ter uma honestidade nesse processo e tem que ter adara, que é um zelo, um carinho no processo, né? Então a Cami falou que ao longo do processo, da história de vida mesmo, é importante você estar olhando para essa sua prática com carinho e com zelo e com honestidade, né? Será que isso que eu estava fazendo a vida inteira, será que ainda precisa continuar? Ou será que eu posso usar tudo isso que eu sempre entendi, mas adaptar a minha nova realidade, né? E isso é muito importante. E aí, Cami, queria te aproveitar e falar que, aproveitando esses dois conceitos, né, de Satkara e Adara, que é de honestidade, de um compromisso com a verdade e zelo, você teve um processo muito delicado de saúde, né? No meio desse processo, né? A Cami teve câncer. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo de descoberta e como é que foi um pouquinho. A gente não precisa entrar tão fundo nisso, tá? Mas eu queria, porque eu acho que isso vai nortear um pouquinho o rumo desse nosso papo. Como é que foi esse processo? Você tinha quantos anos? Qual foi o câncer? Como é que foi isso? Então, eu tinha acabado de ter neném, né? O Ravi, hoje está com 12 Ah, anos. que lindo. E daí eu comecei a fazer girotônica, que é uma atividade, eu falei, tipo, aqui em Floripa quase todos os professores de yoga eu que formei. Quando eu falo assim, ai, tem muito professor de yoga aqui, assim, deve ter uns 400 aqui que eu formei. E daí eu falei, vou fazer uma coisa diferente pro meu corpo e tal, né? E eu acho que a gente leva o yoga para tudo que a gente faz, né? A consciência que a gente trabalha no yoga, a gente leva para todas as outras atividades, né? Então eu comecei a fazer girotonic e a minha professora um dia pegou e foi mexer no meu pescoço, foi tal, e daí ela mexeu aqui assim e daí sentiu uns nódulos. E ela falou: "Olha, Camila, tem uns nódulos aqui no teu pescoço." Isso o Ravi tinha 3 meses. Daí eu falei, achei estranho. Ela mexeu, mexeu, mexeu. No dia seguinte levantou uma bola aqui assim no meu pescoço, sabe? Eu tinha bem essa boneteira e levantou uma bola assim. Eu achei estranho aquilo, fui num médico aqui na Lagoa
O cara falou, não, deve ser leptospirose. Mandaram fazer um ultrassom horrível que não mostrou nada. O cara falou, não, não deve ser nada. Só que eu fiquei encanada com aquilo, tipo, o que que é isso, né? E eu tava tendo vários sintomas de linfoma. Eu tive linfoma de Hodgkin, que é Eu sei qual é. uma doença no sistema imunológico, né? E daí os linfonodos, eles aumentam, né? E daí pode ter no corpo, a gente tem linfonodo no corpo inteiro, né? E daí eu achei estranho aquilo, fui numa endócrino, porque eu já estava com problema de tireoide quando eu engravidei. E daí fui ver, daí pediu uma biópsia, que pediu outra, que foi uma coisa e tal. E quando o Ravi completou 5 meses, então foi esses 2 meses assim de investigação e aquilo tudo acontecendo. E quando o Ravi tinha 5 meses, eu fiz a primeira químio. Eu estava diagnosticada com linfoma de Hodgkin, sei lá qual, tem 4 desses que eu tive, né? E era uma doença com 80% de chance de cura. Então, eu fiz Pratipak Shabhavanam, né? Que é assim, olhar na direção daquilo que eu quero, não daquilo que eu não quero, né? Pratipak Shabhavanam é essa coisa de tá acontecendo alguma coisa ruim, em vez de eu focar no ruim, eu tentar ver alguma coisa que seja. Acho que até assim, eu tenho pensado muito, não no oposto, porque às vezes o oposto é muito difícil, sabe? Sim, sim. Mas assim, tipo, tá olhando para lá, para Tipaixa Babanana, tá olhando para cá, tem uma coisa acontecendo aqui, você vira um pouquinho assim, ó. Começar, sabe? Assim, porque o oposto é muito difícil às vezes, Sim, mas você poder sim. olhar com um outro ângulo, né? Então eu olhei totalmente na direção da cura. Eu tinha um filho pequeno, eu queria ver ele crescendo, né? Eu tinha muitas ferramentas nessa época. Eu já tinha estudado 20 anos de yoga, né? Então eu tinha muitas ferramentas. Eu era do tipo, Caio, do tipo de pessoa que quando tirava sangue desmaiava, né? E daí de repente eu tinha que tipo botar milhões de espetações no corpo. Eu fiz 10 meses de quimio, eu fiz transplante de medula. Nossa. Assim, eu tive que mudar de tratamento 2 vezes, sabe assim, tipo, você tá fazendo um tratamento que é tipo pesadíssimo. E daí não dá certo aquele tratamento. Você tem que trocar de tratamento. Você pensa, meu Deus, se esse não dá certo, imagina o outro, né? Assim, se esse que é ruim não dá certo, imagina o outro que vai dar certo. Então, e às vezes nem é tão, e às vezes o tratamento nem é tão pior, sabe? É mais muda a droga mesmo, assim, às vezes nem é tipo aqui vai ser mais pesado e Sim, tal. Mas então foi isso, assim, eu utilizei mesmo todo o yoga que eu conhecia, toda a filosofia, toda a prática. Eu determinei que eu ia fazer 30 minutos de yoga todos os dias, independente. Graça, né, que você diz. Não, era assim, eu decidi que eu ia abrir o tapete 30 minutos e eu ia Pode ficar em cima do tapete 30 muito minutos. legal. E daí tinha dias que eu deitava e chorava, né? Só isso. Já era meu yoga, assim, chorava com pena de mim, com raiva de Deus. E daí que veio essa assim, porque eu, né? E daí, por que não eu, né? Eu achava que quando as pessoas, quando, tipo, tinha uma dorzinha nas costas, tinha um negocinho no ombro, ia fazer uma tomografia, ia fazer um raio-x, eu achava que as pessoas que andavam com aquelas pastinhas nos hospitais eram, tipo, tava com uma dor nas costas, entendeu? E daí eu vi que não, cara, tem gente que tá com uma coisa muito pesada, né? Tem gente passando por desafios muito grandes de saúde, né? Então, assim, ó, se você tá com alguma dor, alguma coisa, assim, tipo, cara, vai tentar resolver, olha pro lado da cura e não fica reclamando porque às vezes a gente fica cultivando também, né? Uma dor, uma dificuldade e tal, fica botando mais energia naquilo ali. Não, sabe? Tipo, olha pro lado que vai te fazer bem. É a única forma, entendeu? E isso é muito interessante, cara, porque quando você falou isso, me deu um. Sabe quando a mente faz assim, puf, sabe? E eu falei, caraca, pode crer, por que que a gente às vezes fica querendo entender certas coisas que simplesmente acontecem com a gente, né? Eu, vai, pode E, falar. e principalmente assim, por ser uma doença psicofísica, né? Todas, na verdade, são. Uhum. Né? É quase que uma doença autoimune, porque foi um lance que se criou dentro de mim, né? Daí você fica, meu, que eu fiz para merecer isso? Sim. Né? E eu recebi muito amor, eu recebi ligação do professor É. Hermógenes,
da Glória Arieira, da Regina Shakti. A Regina Shakti mesmo, maravilhosa, ela falou assim, Camila, aproveita. Aproveita, olha só, aproveita que pobre só descansa quando tá doente. Então vai lá pro hospital, vai ficar internada no hospital, finge que você tá num spa. Sabe assim, olha, né? Olha só. E eu fiz isso mesmo. Eu levava para o hospital, eu levei para o hospital violão. Eu pedia, porque eu fiz o transplante de medula, eu fiz pelo SUS, né? Ah, Aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Então era um quarto duplo. E daí, tipo, uma menina que estava comigo no quarto, eu falava, ai, não vamos assistir televisão, vamos conversar, vamos ler um cara. livro, né? Porque senão fica aquele. Então, assim, tipo, sabe, os enfermeiros entravam no quarto e falavam assim, nossa, esse quarto aqui é diferente. Eu falei, é mesmo. Estão vindo dois para tirar sangue, né? Quem que tá aprendendo? Né? Tipo assim, cuida aí, né? Tipo, então, assim, eu tentei trazer leveza para esse processo todo, até porque eu tinha um filho pequeno e eu tinha lido aquele livro da Laura Gutman, que fala que chama A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Ah, que lindo. Que é um livro, assim, tipo, até meio pesado, assim, para as Uhum. mães, Eu próprio sabe? pelo título, né? Mas foi muito bom, assim, porque esse livro falava assim, se a mãe estiver bem, o filho vai estar bem. Então, assim, eu não tive muita escolha, entendeu? Aliás, na minha vida, muitas coisas eu não tenho muita escolha, eu só tenho que ir fazendo. Então, o yoga trouxe toda essa, essa, essa possibilidade de eu me curar e de passar pelo processo bem, sabe? Às vezes eu sempre falo assim, tá numa dificuldade, bota a cabeça para fora e respira. Deixa a correnteza te levar, não se agarra nas coisas, porque senão você vai ficar se batendo, entendeu? Então, graças a Deus eu tinha muita ferramenta, né, para passar por esse momento. E Foi isso é muito legal, porque eu acho que isso que você está trazendo para a gente, a partir da sua história, né, de uma coisa muito prática, saindo um pouco da teoria, de uma coisa que parece que é lá na Índia e só para pessoas diferentes da gente, né? Você está trazendo isso muito na prática, né? E o que eu falo muito, né, quando eu dou aula do Yoga Sutra, né? Todo ano eu tenho 2 turmas do Yoga Sutra, e eu falo muito sobre isso, né? Assim, o yoga, pelo menos pela perspectiva de Patanjali, né? Ele é uma forma de você olhar para a realidade e atuar da melhor forma possível com as ferramentas que você tem de acordo com o que a realidade te mostra. Então, é uma tentativa, é uma prática para a gente adquirindo mais clareza, um olhar mais claro para a realidade, ou seja, sem os véus, né? O exemplo que eu sempre dou é, eu estou vendo você aqui, aí eu estou assim, né? Aí eu falo, caramba, Camila, você é meio verde, né? Uhum. Sabe? Porque eu estou com um véu verde na minha frente. E às vezes eu acho que está tudo verde porque eu estou com um véu verde na frente. E Uhum. quanto mais a gente vai buscando ter clareza, mais a gente vai tendo possibilidade de atuar de maneira adequada, né? De maneira justa. Não justa de justiça, mas justa de ajustado ao que o momento pede, né? E aí, quando o Patanjali ele vai explicar o processo meditativo, quando ele vai explicar dhyana, né? Ele fala que dhyana é um nível da mente chamado pratyaya. Isso está no Sutra 2 do terceiro capítulo, né? E ele fala que esse nível pratyaya é um nível de fluidez. É um nível que eu consigo olhar para a realidade e fluir, né? E o exemplo que eu gosto de dar, né? Eu morei durante alguns anos lá em Paraty, e na minha casa tinha um rio que passava dentro de casa, assim, né? Não dentro da casa, mas né, no quintal, assim. E eu ficava olhando para aquele rio e eu tive essa intuição, assim, né? Da mente que é como um rio. Porque se eu for pegar uma pedra e jogar no rio, né? Quando a pedra bate no rio, o rio não fica assim, pô, Caio, sacanagem tu me jogar essa pedra, hein? Eu tava aqui no meu fluxo, tranquilão, aí tu vem e me joga uma pedra? Pô, não devia isso, não mereço essa pedra, né? O rio não faz isso. Quando a pedra encosta no rio, o rio na hora já Engole. contornou a pedra. E ele não fica assim, agora eu também não quero saber dessa pedra, não, vou lá pro outro lado. Ele não fica de birra com a pedra. Uhum. Ele contorna a pedra de maneira absolutamente justa, né? Cuidadosa, mas assim, olhando para essa realidade e compreendendo que, pode crer, é isso que eu tenho que fazer, né? E esse seu por que não eu me trouxe exatamente essa qualidade mental, né? Uhum. Que é uma qualidade mental de, como você disse, né? De quem já se investiga
há muito tempo, há uns 20 anos, né? Que você falou que quando teve esse episódio você já tinha essa investigação há muito tempo. Sim. Foi difícil? Imagino que sim, né? Mas quanto tempo, quantas coisas você passou até isso se enraizar, assim, você É enraizou assim, isso? até hoje, só para você ter uma ideia, até hoje eu não acredito que isso aconteceu, tá? Caramba. Eu hoje sou uma pessoa considerada curada, né? Porque eu fiz o tratamento já faz 10 Sim, anos, né? 12 anos, né? Porque meu filho vai fazer 12, fez 12 é anos. verdade. Até hoje parece que, sei lá, foi um erro no Foi um sistema. filme, né? E ficou muito uma coisa assim, né? Nossa, porque também tem essa coisa do porquê eu, porque ficou uma coisa assim, nossa, mas a Camila, que faz yoga há 20 anos, eu já era, tipo, Sim, famosinha, pode ser. assim, né? Já tinha a minha jornada de 20 anos dando aula, né? E assim, nossa, mas como que foi acontecer isso com ela? E eu pensando, né? Tipo, pô, eu sempre me alimentei bacana, né? Não seguro rancor, ódio de ninguém, né? Assim, tipo, porque eu até eu perguntei, até eu conversei com a Glória isso, assim, e a Glória falou, ah, Camila, às vezes isso, né, tem muitos, é multifatorial, né? Às vezes tem questões, tem coisas que são kármicas também, né? Que já tinha aquela impressão, eu fazia hiperextensão da coluna e me vinham umas coisas assim, uns choros no peito, uma coisa no peito, uma coisa na garganta, sempre essa área assim, meio assim, a vida inteira. E eu tive câncer exatamente nesses lugares. Assim, eu tive uma bola de tênis aqui no centro do peito, eu tive aqui na garganta. Então, assim, cara, podia já estar lá no meu campo, entendeu? No campo, no corpo causal, algo que eu já trouxe de outras vidas. E sabe qual que é a sensação que eu tenho? Que o câncer foi, tipo assim, um expurgo, sabe? Tipo assim, muitos processos de cura aconteceram ali. Pode E crer. esse por que não eu, veio também assim, tipo, poxa, mas por que eu que fiz tanto, que sou assim, que sou assado, que faço yoga, dadadadadá, né? E daí uma funcionária que trabalhava comigo, ela falou assim, ela que trouxe isso assim, ah, mas Camila, isso aí pode acontecer com qualquer um. Ela falou assim, né? A gente conversando assim, numa conversa trivial do dia a dia, que eu tinha acabado de saber, que eu fui contar para as pessoas que trabalhavam na empresa, eu tinha uma empresa de roupa, né? Na época, fui falar com as pessoas, e daí ela falou assim, mas isso pode acontecer com qualquer um. E daí quando ela falou que isso pode acontecer com qualquer um, eu falei, meu Deus do céu, eu sou qualquer um. Pode crer. Que forte isso, né? Eu sou qualquer um. Eu sou qualquer um, entendeu? Pode acontecer. E eu acho que, cara, que qualquer um iluminado que eu sou, olha a vida que eu tenho, olha, né, tudo que eu, assim, porque rola milhões de coisas, né? Eu lembro um dia a minha mãe e o pai do Ravi conversando, e a gente conversando sobre o tratamento, se ia fazer em São Paulo, se ia fazer em Florianópolis, se não sei o quê. E o meu tio mais velho, o irmão da minha mãe mais velho, teve linfoma também. E daí ele gastou muito dinheiro para se curar e tal, e não conseguiu, ele já era mais velho, sabe? Não ia poder fazer transplante de medula. Então, assim, eu tive a doença no momento certo, assim, que era possível fazer. Então, tipo, tudo foi muito certo. E daí eu lembro conversando com eles assim, falei assim, espera lá, não, pera lá. Vocês não vão me deixar morrer por causa de dinheiro, né? Tipo assim, vamos combinar. Tipo assim, tá, beleza que o tio Sérgio gastou tudo isso, e beleza que a gente não tem esse dinheiro, mas vocês não vão me deixar morrer, né? Então, assim, tipo, cara, é muita coisa, Doideira, sabe? hein? É Que muita doideira. coisa. E assim, e o yoga deu um suporte incrível e continua dando. E daí, às vezes, e também tem uma coisa, né? Quando o lance chega para você, você fala assim, caraca, como é que eu vou fazer, né? E daí você fica pensando, e a vida inteira, Caio, a minha mãe falou que se ela tivesse câncer, ela ia morrer. A vida inteira eu ouvi Que isso. loucura. E daí, assim, daí chegou para mim o diagnóstico. E daí eu não pensei em nenhum momento que eu ia morrer. Eu simplesmente fiz aquilo que deveria ser feito por mim. Eu me cuidei muito bem, entendeu? Eu tinha ferramentas para me cuidar.
Em nenhum momento eu achei que eu ia morrer. Sério, assim, sério. Quando falaram tem 80% de chance de cura, eu só olhei para esse lugar. Em nenhum momento eu achei que eu ia morrer. E aconteceu outro dia uma coisa muito séria, assim, que foi muito louco. O meu filho falou assim: Ah, você teve câncer porque eu nasci, ele falou. Porque eu sempre. Porque é Tadinho. muito louco, né? Lógico. Porque eu sempre contei, não, o Ravi tinha 3 meses, o Ravi tinha 5 meses, porque é um marco Tadinho, muito isso foi forte. pra cabeça dele, né? Porque assim, diz que a mulher volta a ser ela 2 anos depois que ela tem o filho, né? Então não era nem mais, eu não era eu tava em puerpério, né? Eu tava amamentando, eu tive que parar de amamentar, assim, tipo, eu tomei aqui com cinco Que meses, loucura. voltei para casa, tira leite, joga fora, entendeu? Tira Cacete. leite com máquina e joga fora. E eu não fiz drama, sabe? Porque não dava tempo, porque eu sabia que se eu tivesse bem, o meu filho ia estar bem. Então, assim, foi assim, olha, teste de ninja. Porra, nem imagino. Eu nem imagino, cara, assim, porque é um nível de aceitação que é muito difícil ter, né? Uhum. É muito natural dentro da busca do ser humano, né? Uma pergunta que é muito básica, assim, que eu acho que faz parte da maioria das religiões e das culturas, que é, mas por quê? Né? De onde isso vem? De onde isso vem? Quando, né? E daí tem uma coisa muito importante, porque eu fiz tratamento espiritual, né? Eu fiz, tipo, recebi de tudo. Eu recebi reiki na químio. Todo mundo querendo me dar um monte de coisa, eu recebi de tudo. Teve uma amiga que falou assim, Cami, você ficou doente só para ver como você é forte e você ficou doente só para receber amor. Né? E realmente, assim, a doença, ela é um chamado, assim, né? Eu falava assim, é uma forma nefasta de receber atenção, a doença, né? E eu realmente recebi muito amor. E eu fiz tratamento espiritual num hospital aqui em Floripa, que super recomendo, né? É realmente um tratamento que eles fazem ali. E eu conheci um senhor que ele falava assim, Camila, não é para quê, não é por quê, é para quê. O que eu vou fazer com esse? Muito bom. Assim, então, como que eu vou fazer do limão uma limonada? Né? E a Glória Vieira falou assim, Cami, você vai ter mais ferramentas e elementos para ensinar as pessoas. Porque você vai vencer isso. Tá. E você vai ter mais elementos para ajudar as pessoas. Lindo, E é cara. isso, né? E é realmente, Camila, isso que você. Essa sua história, assim, ela é tão potente porque ela ensina a gente a olhar para frente, né? Ela mostra na prática a importância de olhar para frente. Por exemplo, tem uma passagem do Yoga Sutra também, desculpa voltar nele sempre, mas é porque Claro, é um dos. a base do meu estudo também. O Sutra 10 do quarto capítulo, né? Ele ele está falando dos vasanas, né? Das tendências, que são como se fossem nosso código genético, né? Isso que a Camila falou, cara, tem coisas que já nascem com a gente, tem coisas que vêm, sei lá de onde, Uhum. né? E que essa pergunta, mas de onde isso vem? Mas por que que eu carrego isso? E tem essa passagem do capítulo 10, do capítulo 4, né? A passagem 10, que ele fala: tem coisas que são tão lá de trás que a gente não vai saber. Não precisa se preocupar. Porque às vezes essa ocupação que a gente traz para a gente de por que que isso foi acontecer comigo, isso vai te ocupar e às vezes vai te atrapalhar a olhar para frente, Não, né? e te bota no lugar de vítima, entendeu? De tipo, cara, olha só, é limão que temos, vamos fazer limonada, entendeu? Assim, não tem outra opção, né? Tipo, não tinha outra opção, eu tive que ir para as cabeças. Eu fico pensando, você ainda acredita que eu tive ainda pessoas me julgando? Eu vi que o Vida Verde entrou aqui, pessoas que me julgando porque eu tinha feito um tratamento de quimioterapia e eu não ia para as coisas naturais. Você acredita nisso? Eu falei, cara, Ah, assim, tá, infelizmente eu beleza, acredito, cara. talvez. Eu até falo assim, talvez se eu não tivesse filho, talvez se o meu companheiro na época fosse um yogi, e assim, vamos lá pra Índia, cara, sabe assim, tipo, beleza, eu iria fazer isso. Só que, tipo, a condição era completamente, assim, eu tava aos frangalhos.
entendeu? Eu não tinha como fazer. Eu fui para as cabeças, eu fui para o tratamento mais pesado que tem, assim, sabe? Alemão mesmo. Alemão. Tinha um tratamento americano e tinha o Uhum. protocolo alemão, assim, vamos para as cabeças, vamos fazer o mais forte. E, cara, sobrou, sobrou, acho que eu perdi todos os asanas. Eu não conseguia fazer trikonasana. Acredito. Trikonasana Fica é tudo difícil. enrijecido, né? Chaturanga, e olha, posso te falar uma coisa? Eu virei uma professora muito melhor. Porque eu tive que fazer o caminho todo de novo. Eu falo para os alunos que fazem formação, assim, cara, se você chegou assim todo duro, difícil, não sei o quê, é esse caminho que você vai ter que fazer para conseguir chegar e para ensinar. Então, assim, tipo, tá, beleza. Eu entrei na menopausa quando eu fiz o tratamento, né? Porque era um tratamento, mudou, daí depois mudou de novo. O terceiro tratamento Deu uma era pausa esterilizante. precoce, né? Eu com 38 anos entrei na menopausa. Então, assim, você acha que eu queria estar na menopausa? Hoje eu faço reposição hormonal, porque, tipo, cara, não foi uma menopausa assim que foi vindo e foi possível fazer as coisas naturais e tal, não sei o quê. Então, assim, eu queria estar. Não queria, mas é o que temos Lógico. para hoje, É, né? e, e Camila, isso é uma coisa tão boa que você está falando, puxando esse assunto, aproveitando que o Matheus do Vida Veda entrou. O Matheus é meu sócio. Não só meu sócio, como meu amigo de menininho, assim, né? A gente se criança, amigo desde criança. Uhum. E eu já acompanhei muitos casos do Matheus atendendo pessoas, inclusive com linfoma de Hodgkin, né? E é impressionante porque, assim, o que a gente busca, eu acho que isso não só no Ayurveda, né, mas no Yoga também, e a gente, de maneira geral, enquanto sociedade, enquanto comunidade, né, a nossa ideia não é uma coisa ou outra. A gente não tem essa coisa, eu tenho que fazer sol porque eu sou natural, eu tenho que fazer sol natural. Não, pô, a gente tem um estudo de, né, cento e tantos anos aí de medicina moderna que É. tem muitas coisas boas. Assim como o Ayurveda, que é um conhecimento milenar, tem muitas coisas boas, mas tem coisas que a medicina moderna trata melhor. Tem Aham. coisas que o Ayurveda trata Não, e melhor. eu E tinha a muitas integração é a ferramentas. coisa. Eu quando eu fui fazer o transplante de medula, que foi uma internação de 19 dias, foi recorde, tá? Geralmente é de 20 a 25 Uau. dias. Só que meu filho era pequenininho e eu fui fazer, eu fiquei 19 dias internada, né? Então eles dão uma químio, mata a medula, daí você recebe daí você já tinha congelado as células antes, era todo um processo ali. E comida, imagina você ficar 19 dias comendo comida de hospital. Sabe o que eu comia? Então, eles vinham com biscoito, com Bizarro. geleia, com gelatina. Você acredita? Acredito. Acredito muito. Sabe o que eu fiz no hospital? Eu fiz praticamente um jejum. Eu tomava chá de hortelã com camomila. Eu tomei muito chá de hortelã com camomila, água de coco, Boa. porque aquilo ali dava uma aliviada, porque eu Claro. sabia no pita, porque queima, a quimioterapia queima todas as tuas mucosas, E entendeu? resseca tudo, né? Isso, assim, tipo, eu fiz um tratamento completamente diferente do que assim, tipo, eu tinha muitos elementos para me cuidar, entendeu? E é esse aspecto da integração, você integrou as coisas, né? E eu sabia, assim, muita gente entra em depressão Claro. quando entra, tem câncer, né? Mas é porque ela tá embotada, porque ela tá intoxicada. E eu sabia que aquele, tipo, meu mau humor ou aquela minha tristeza não era eu, era o meu corpo. Entendeu? Eu consegui ter essa clareza, assim, tipo, não sou eu que tô depressiva, é o meu corpo que não tá aguentando. E daí fazia coisas para melhorar. Então, eu dentro do hospital tinha uma bicicletinha ergométrica ali, eu ia com o negócio da quimioterapia, andando com a bomba, e ficava ali meia hora andando de bicicleta, devagarinho, andando e tal. Então, assim, tipo, eu tinha elementos, e é isso que o yoga tá trazendo, assim, e o Ayurveda, o Yoga, toda essa cultura védica, te dá elementos para você viver essa vida que é cheia de problema para resolver, entendeu? E às vezes são problemas muito fáceis de resolver e você tá querendo a pedra querendo nadar, né? No rio, em vez de te jogar no rio, né? Exatamente. Então você está se batendo. Então, essa possibilidade que o yoga traz, né, como uma ferramenta de autoconhecimento e de saber lidar com as coisas é muito. E assim, e é isso, né? Quando chegou o câncer para mim,
É como chega uma emoção. Quando tem uma emoção que chega até você, a única coisa que você pode fazer é observar a emoção e direcionar a ação de forma que seja bom para você, Então, entendeu? E daí, para isso, precisa ter autoconhecimento. Eu agora estou fazendo um estudo das emoções, os navarasas, né? Estou aqui com o livro, que assim, são as 9 emoções, a gente está falando de amor, né? E o amor, no final, assim, o elemento do amor é amar a si. Amar a si. E yoga é uma prática de alto amor. total, Tá? total. E é nos dias que você está se odiando, e é nos dias que tipo, você não quer, e é nos dias que você está mal, que você está cansado, é nesse dia que o yoga vai te ajudar. Porque Total. fazer yoga com musiquinha, com aquecedor, brincar de fazer acrobacia, fazer yoga. Cara, Isso é só entretenimento, né? olha, tipo assim, beleza, quer fazer, faz também, entendeu? Exato, Não é exato. uma crítica destrutiva, porque eu acho que os professores de yoga Total. não devem ter críticas Total. destrutivas com o yoga, porque o yoga ele se manifesta de todas as formas e até yoga ruim é bom, Sim, pode ser. tá? Então, mas é uma coisa assim, tipo, é no dia que tá ruim que é importante fazer. E eu vou te falar, Caio, quando você me convidou de para falar nesse assunto, eu sou uma pessoa muito sincera. Até, assim, claro que às vezes a gente tem que tomar cuidado com esses sincerocídios, de a pessoa falar o que quer, entendeu? Não é isso. Eu sou uma Uhum. pessoa sincera que cuida do que tá falando, Boa. tá? E tem uma sinceridade muito grande comigo. E eu vou te falar, esse ano foi pesadíssimo, difícil, entendeu? Eu tô num estado de tristeza profunda que se confunde com depressão, Total. mas não é, porque tristeza faz parte, Claro. entendeu? E daí eu que sou uma pessoa muito expansiva, não sei o quê, nananana, chegar e entrar e olhar coisas minhas é difícil também, entendeu? E é no tapete também de yoga que a gente faz isso. E é na reflexão que a gente faz isso. Total. Mas É, tem é isso, uma. de novo, é colocar a cabeça para fora do rio e deixar a vida fluir, É, sem ficar se debatendo, né? tem uma passagem do Yoga Sutra também, que para mim é das mais bonitas de todas, né? Que é o Sutra 33 do primeiro capítulo. Que ele fala de que para a gente atingir uma qualidade mental serena, ele fala de Chitta Prasadana, né? E prasada é tipo um doce, né? Você vai num templo, em algum lugar, eles te dão um prasada, que é tipo um doce. Ou seja, para você ficar com a mente doce, você precisa olhar para as suas relações. E aí ele fala, tem 4 aspectos, né? Maitri, Karuna, Mudita e Upeksha, né? E Maitri é um olhar. Maitri vem de Mitra, que significa amigo, né? Ou seja, você tem um olhar de fraternidade, de amizade com os outros, mas o que você está me trazendo é esse sutra para mim mesmo, para o indivíduo, né? Como é que eu posso ser amiga de mim mesmo? Uhum. Quando eu tô Como é, triste, né? quando eu tô Exatamente, ansiosa, porque assim, o que acontece, as pessoas não se conhecem, daí senta para meditar e fala assim, meu Deus, que pessoa chata é essa? E é ela exatamente. mesma, E, né? E talvez para uma outra pessoa você fala, cara, não faz isso agora, você não precisa meditar agora. Vamos só trocar uma ideia, vamos só curtir um negócio, deixa isso passar. Só que às vezes com a gente não é tão amigo. É, A gente é muito duro, o chicote é muito forte com a gente mesmo. E a é. gente acaba se cobrando muito. Aí depois vem o karuna, né, que é um conceito de compaixão. Que às vezes a gente tem que olhar para o outro e entender, caraca, o outro tem um caminho que eu não entendo. É. Mas olhar para o meu caminho também, né? Caramba, olha o meu caminho, porra. E Karuná também é uma das emoções, né? Que a gente trabalha nas 9 emoções, que é tristeza, que também é considerado como tristeza. Ah, olha Que é aí. compaixão e tristeza. Karuná vem como ali nas artes, né? Nas artes, no teatro e na música, Karuná vem com esse lugar da tristeza. Ah, não sabia, que maneiro. Mas é também esse lugar da compaixão, porque realmente compaixão é sentir com o outro, né? E às vezes a gente sente a tristeza da outra pessoa, né? E Exatamente. achei interessante aqui, me perguntaram, e para os familiares que indiretamente vivem junto com o tratamento, também seria uma forma de aprendizado, porque comigo? Com certeza, né? Porque quando uma pessoa se transforma, quando você, no seu processo de yoga, se transforma, você transforma o mundo à tua volta, né? Não tem como.
Então, por isso que eu falo assim, quanto mais gente fizer yoga, melhor, porque Claro, a gente tá sendo, né, quando você é consciência, você ajuda o outro a ser consciência também, sem né? dúvida, sem dúvida. Então, nada é E por acaso, né? Nada vem, nada é do nada, uhum, né? E nada é por acaso. Então, assim, quando as coisas chegam, como é que a gente faz para aprender com elas, né? Em vez de ficar reclamando, né? E esse é o grande lance do yoga, né? Que traz, que é a noção de karma e dharma, que é, exato. vem para cima do teu colo, Uhum. né? Ver o que você pode fazer, né? Ver qual é o melhor que você pode fazer com as ferramentas que você É, tem. é. E isso, continuando ainda naquele mesmo sutra, no 33, ele depois traz o conceito de mudita, que eu acho que ele, desde tudo que você falou aqui, ele é o que mais me traz, né? Que é um olhar positivo para a realidade, mas não um olhar positivo banal, né? Não é aquela positividade que está tudo bem. Não. Pelo contrário, é Positividade uma tóxica, né? Que se fala. exatamente. Pelo contrário, é uma compreensão de que a realidade muitas vezes não está boa e como é que eu posso fazer o melhor que eu posso? É olhar para essa realidade e pensar: beleza, tá tudo uma merda, mas como é que eu posso fazer o melhor para dar um passo, né? Para dar o próximo passo. Esse é o conceito que eu acho que é mais, às vezes, difícil de colocar, porque ele está sendo um pouco deturpado e conturbado dentro desse processo das redes sociais, né? De difusão muito grande de estilos de vida que não são verdadeiros, né? Pessoas que mostram só a parte boa da vida e isso causa uma ilusão. E parece que é para a gente estar achando tudo bom o tempo inteiro. Mas o conceito de positividade, pelo que eu entendo, o conceito de mudita, né? É justamente olhar para a realidade e entender, cara, não tá tudo bem, mas é o que eu tenho, né? Que eu acho que isso é muito coerente com tudo que você falou da sua história, né? Olha, não tá tudo bem, mas o que eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Não dá para eu ficar olhando e falar, ah, mas é que eu queria morar num outro lugar, eu queria não ter o que eu tive, eu queria não ser o que eu sou. Peraí, mas não, essa possibilidade não existe, então por que a gente vai perder tempo com É, ela, né? Vamos tentar olhar para a realidade e atuar olhando para ela. Eu costumo dar o exemplo daquele aquele apoio que o corredor tem quando ele vai começar a corrida, que ele está apoiando o pé naquele negocinho. Eu costumo dizer, é isso que é o presente. É o lugar que você está apoiando o pé, a partir dele que você vai dar o seu passo, a partir dele que você vai dar o seu sprint. Não adianta você querer que o presente seja diferente do que é, porque é ele que é. é. Então usa ele, pisa no chão e vai, né? E cá, me veio uma ideia aqui muito assim, acho que é importante assim, dessa questão de a gente, a cada prática que a gente faz, eu sempre falo que a cada prática de yoga que você faz, prática formal mesmo, meditar, asana, pranayama, relaxamento, né, todas essas técnicas, a cada prática que você faz, você imprime no teu corpo físico, energético, emocional, mental, né, você imprime no seu corpo a sensação de calma e paz, né? Então, Total. quando as coisas acontecem lá fora, você já tem essa sensação de calma e paz. É tipo, né? Isso aí te ajuda, tá? E esse processo do yoga, que é uma prática, que não é assim, hoje eu vou fazer yoga, ou agora eu vou jogar beach tênis. Ah, não, agora eu vou fazer yoga. Não é isso, Exato, né? É uma exato. escolha. Assim, claro que as pessoas começam, né, de Uhum. várias formas, por vários elementos. Mas essa prática, se você que está ouvindo a gente tá aí, e se você gosta, aproveita e aprofunda, entendeu? Não fica só com o papel da bala, Exato. que são os asanas, os pranayamas, a ferramenta. Vai para cima, porque isso vai te preparar para a vida e vai te preparar para a morte, porque ela vai chegar, né? O Patanjali fala que uma das dos sofrimentos maiores da nossa vida é a Exato. morte, é o medo da morte. É o medo da morte. Então, a vida de yoga te prepara para a morte e te prepara para esses momentos difíceis, porque vão acontecer. Porque hoje está ótimo, mas amanhã pode não estar. É. E daí, como é que é? E daí eu vou ser sempre subjugada pelos meus desejos e por aquilo que eu quero, e eu só vou ser feliz quando eu tiver isso, ou quando eu tiver aquilo, ou quando tal coisa acontecer, ou se, né? Não. Né?
vida a vida de yoga te traz essa possibilidade de ser feliz aqui e agora, independente da situação. Eu não fui infeliz fazendo tratamento de câncer. Sim. Eu fui muito feliz fazendo tratamento de câncer. Eu aproveitei um monte, todo o carinho que eu recebi, sabe? Ah, queria passar? Não, não queria, não desejo para Claro. ninguém. A gente não deseja nem para o nosso pior inimigo. É muito louco isso, a humanidade. O sentimento que dá na gente, assim, sabe? Nem a pior pessoa merece passar por aquilo que você tá passando, né? E outra coisa também, eu nunca falei, o meu câncer. Não, foi um lance que aconteceu, entendeu? Que vai, assim, tipo... E eu, assim, a gente percebe umas coisas, né? Foi muita cura que aconteceu. Foi muita cura que aconteceu. Sou muito abençoada, assim, de estar viva, de poder ser incentivo para outras pessoas que estão passando pelo tratamento, né? Eu digo assim, olha, pratique yoga porque ele é remédio para tudo, né? Pratique yoga porque é uma ferramenta poderosíssima. Mas se você gosta um pouco, aproveita que você Vai gosta. fundo. Vai mais fundo, vai estudar o Yoga Sutra, vai estudar as emoções, está cheio de professor bom, tem muito conhecimento disponível de grátis, né? Tem de graça, Tudo. tem, né? E tem também professores que vendem seus trabalhos por preços honestos, pessoas que trabalham. Assim, o meu trabalho assim, tem preço, tem curso de formação, tem curso de Né? especialização para professores, tem satsang, tem um preço, né? Mas o valor disso é inenarrável. Total, total. E tem uma coisa que você falou que eu acho muito boa de ser colocada, aproveitando ainda mais todo esse tema, esse assunto, a profundidade que a gente está indo aqui, que é o yoga como ele tem se tornado uma prática de bem-estar, né? E que eu entendo que, assim, a gente está precisando de bem-estar, de fato. Tá todo mundo meio estressado, meio agitado, ansioso, e a prática de bem-estar, ela faz parte, tudo bem, mas o yoga, ele não é isso, né? Hoje em dia eu tenho refletido muito na forma de falar, né? Porque eu acho que a forma de falar traz muita coisa. E essa ideia da gente falar muito, isso é percepção minha até, de falar tanto, prática, eu vou praticar, prática, né? O yoga é de fato uma filosofia prática, né? Porque a gente bota em prática as coisas, não é uma coisa só reflexiva. Uhum. Mas não é só uma coisa que eu vou lá e faço. Tipo, não é só uma, como você falou, eu marco uma hora e eu faço uma atividade, eu pratico uma atividade, né? Não, Eu isso aí, costumo dizer, esse tipo de yoga aí, sabe qual que yoga que é? É o yoga cachaçinha. muito bom, Eu uso muito às bom. vezes, tá? Tipo, Exatamente. Tô vou lá precisando de uma fazer um cachaça. yoga cachaçinha, Pode né? crer. Mas a gente não quer yoga cachaçinha. Exato. Muito bom, porque eu costumo dizer que o que eu falo para os meus alunos é: o yoga é uma investigação, é uma prática de investigar, né? Que a gente usa essa investigação nos asanas, nas técnicas em si, mas ela continua nas investigações do seu dia a dia, né? E quando a gente investiga, muitas vezes não é gostosinho. Uhum. E se você está na busca só do gostosinho, eu ainda falo isso, né? Porque o yoga tem a prática de asana, né, normalmente, nessa prática mais formal, ela tem uma coisa que é meio covardia, que é o shavasana. E o shavasana é covardia, porque você poderia ter feito uma aula de boxe. Aí você faz um shavasana, você vai sair ótimo. Você sai para dar uma corrida, volta, faz um shavasana, você vai sair ótimo. Aí é mole, né? Todo mundo fala, foi gostosinho. Porque o shavasana ele é meio que uma covardia ali, sabe? Uhum. É uma técnica maravilhosa que permite que tudo seja assimilado. Ela tem a sua importância, ela não é só um relaxamento, né? Mas, de fato, quando a gente sai de um relaxamento, a gente sai como? Relaxado, pô. Não tem muito como ser diferente disso. Mas a prática do yoga não é isso, né? A prática do yoga ela não acontece quando vem aquele gostosinho depois do shavasana. A prática do yoga é justamente a investigação que acontece antes, durante e depois do shavasana, né? Inclusive durante o shavasana. O shavasana não é aquela hora que eu largo e viajo na maionese. É uma hora de você estar ali, entendendo como é que o corpo se entrega, entendendo a questão da entrega, né? E muitas vezes a gente vai encontrando certas sombras nossas que nem todo mundo quer encarar, né? Mas você está mostrando hoje de uma forma, a partir da sua história, que eu acho que é a forma mais linda de passar qualquer informação, né? Que é, olha, se eu não encarar e eu investigar agora, quando eu precisar, eu não vou saber, É, exatamente. né?
Exatamente, é. E esse conceito de vida de yoga, né? Que a gente faz a prática, que a gente estuda, que a gente se relaciona com as pessoas, que a gente tenta pisar leve na terra, que a gente tenta ter bons relacionamentos saudáveis, tenta não machucar as pessoas, tenta não se machucar, cuidar de si, né? É muito amplo, né? E É. é maravilhoso. A única coisa que eu posso dizer é que se você gosta um pouco, continua, sabe? Continua. Não, assim, tudo bem, você pode ficar só com o papel da bala, você pode ficar com a cachaçinha, né? Mas tem muito mais. Eu acreditei muito mais. O yoga me salvou muitas vezes e continua me salvando, né? Eu tô, como eu te falei, estou passando num processo de uma transição, um momento de tristeza, porque foi muito pesado, muitas coisas aconteceram, Uhum. né? E é só um momento e vai passar, né? Eu não vou ficar me agarrando nas coisas difíceis, eu vou tentar olhar para as coisas, vou fazer Pratipatti-Bhavana, Exato. né? Vou olhar para aquilo que tem de bom nisso tudo que está acontecendo. E tudo bem se eu fraquejar também, eu vou utilizar o meu tapete, né? Como esse lugar que eu falei, né? De quando eu estava fazendo a químio, de ficar meia hora ali. Então, às vezes eu ia para praticar, fazia um monte de coisa, às vezes eu só sentava e chorava, às vezes eu não fazia nada, às vezes eu escrevia, né? Mas eu estava ali me observando, né? E esse lugar é muito importante, né? Esse lugar de estar consigo, porque todo o universo ele vem de você. E o yoga vai trazer todas essas, é o que você falou ali, né? De tirar esses véus, de tirar o óculos cor-de-rosa ou cinza, né? Os dramas pessoais, a forma como a gente encara as coisas, né? Dá uma amplitude para a vida, sabe? Total. E você falou isso, né? Quem me acompanha aqui sabe, eu passei agora, em setembro, outubro, eu passei por um processo de mudança, uma mudança de casa, mas que foi muito pesado. Assim, porque eu morava num sítio, eu e o Matheus do Vida Veda, a gente morava lá em Paraty, tinha um espaço que a gente recebia pessoas, o Matheus se mudou, e aí o processo de entrega do sítio ficou comigo. Só que assim, a proprietária do sítio, ela é uma coisa horrorosa, assim, foi a pior pessoa que eu já Assura, conheci, de Assura. verdade. Exatamente, uma surra total. E aí, aquilo me bagunçou de uma forma impressionante. Uhum. Me bagunçou, fiquei ansioso, eu emagreci, eu perdi minha rotina, eu sou muito fechadinho na minha disciplina, assim, me bagunçou, fiquei 2 meses com tudo dentro de caixa, com obra em casa, ela invadiu minha casa, xingou minha companheira, umas coisas, foi muito intenso, assim. E me bagunçou muito. E muitas pessoas, às vezes eu recebi essa coisa, ué, mas você se estressa também? Eu falava, óbvio que eu me estresso, mas eu tenho ferramenta, como você falou, o momento que eu acordava de manhã e me cuidava, consciente disso, eu olhava para isso com um nível de clareza que se eu não tivesse tido todo esse percurso do yoga, eu não teria. Daí poderia ter acontecido um negócio que aparece no Jornal Nacional. É, Caio, não sei o que, mata, não sei o que. Sabe assim, Exatamente, tipo, porque as coisas vão intensificando. Se você encontra uma pessoa assim e você entra no nível dela de energia, exatamente, você vai indo, você vai, sabe? Então a gente tem que cuidar muito, exato. porque, E né, isso fazer, são provações, são coisas que chegam até nós, assim, beleza, vamos lá, vamos observar, né? E Não é fazer aquela fácil. coisa que você falou muito bem, né? E que é um convite que o yoga faz, que é isso não é eu. Essa ansiedade que tem aqui, ela está aqui, ela é verdadeira, ela não é mentira, ela é verdadeira, mas eu consigo olhar para isso. Uhum. E se eu consigo olhar para isso, deixa eu me afastar um pouquinho, deixa eu não estar envolvido com isso num nível tão bizarro que eu perco o discernimento, Sim. né? Porque Clareza para mim, mental, né? Porque tudo que trabalha, todas as coisas que estão querendo é clareza mental. Daí começa no detox do corpo, detox, 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 né? exatamente. Tirar o que não é, tirar o que não é, tirar o que não é, tirar o véu, tirar, 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 tirar. Quando tira, tira tudo. Quando tira tudo, o que sobra? Exato. Né? Essa é a investigação, né? É, E eu acho que o yoga ajuda muito, muito, muito nisso. sim. Cami, assim, não tem Obrigada. nem palavras para agradecer.
a sua presença aqui, a sua história, o quanto que você inspira a mim. E como a gente pode ver aqui nos comentários, né, agora no final, um monte de gente falando muito. Eu honro muito a sua história, eu valorizo muito o seu percurso, o seu caminho. Queria abrir aqui um espaço para você falar como é que as pessoas te acham, quem quer estudar contigo. Se quiser falar um pouquinho do seu método, a gente acabou nem entrando um pouquinho nisso, mas fala um pouquinho como é que as pessoas podem estudar com você, ou se não estudar com você, estudar a partir de tudo que você já construiu, como é que está funcionando a sua agenda hoje em dia? Então, hoje eu trabalho com cursos de formação e formação para pessoas que fazem. Já estudou um ano de yoga, daí você pode vir fazer a minha formação. Ela é online, tem sempre presencial aqui em Floripa, já estão abertas as vagas para 2025. A pessoa, quando ela se inscreve, ela já começa a estudar, porque ela já pode fazer as aulas com o estúdio Hatha Vinyasa Yoga. A gente tem um estúdio com aulas online, são 14 horários semanais, ao vivo, e eu dou também uma aula e que fica gravada, então, tipo, tem muitos horários para estudar Legal. online. E eu estou ministrando também curso de formação, de especialização para professores. Ah, que Que é, legal. que a gente tem, ano que vem a gente vai ter turma online e vai ter uma turma presencial aqui em Floripa. E a especialização, assim, é para professores de todas as linhas que querem ensinar um método, então elas vão ter um treinamento, porque essa especialização vem os meus alunos formados em Hatha Vinyasa, que é a metodologia que eu desenvolvi. É um apanhado das técnicas tradicionais colocadas numa determinada ordem, isso que eu ensino, né? Tá. Então, tem um padrão de aula, um padrão de ensino, e daí a especialização é para quem já é professor, que quer continuar estudando, que quer, né, se manter uma conexão com o professor, manter uma conexão que a gente está fazendo muito legal, que é a Sangha, né, os outros Total. professores, todas as experiências que a gente pode trocar. E também tem o Satsanga, que as pessoas podem, né, quem faz os cursos de formação, ou todas as pessoas estão convidadas a fazer as aulas de Satsanga, que é um programa de aulas teóricas. Ah, que legal. São duas aulas por mês. A gente já falou sobre o valor dos Que valores, lá legal. está gravado na plataforma, né? A gente falou sobre as 7 chaves do Yoga Sutra, Que legal. dando 7 pontos importantes para entender o Yoga Sutra. São 14 aulas que já tem lá, um banco de dados, né? Já tem lá essas aulas. E agora a gente está falando dos Navarasas, Ah, que legal. as 9 emoções. Eu falando da parte védica, yoga, né? E a Cris, que é a minha amiga, que é psicóloga e professora de yoga também, falando mais da psicologia, da neurociência. Nossa, Né? que lindo, cara. Me interessou muito. E é um estudo fácil, sabe? São 2 aulas por mês só. Tem todas as aulas lá que já, né, que você pode ouvir, mas a ideia do satsang é ser fácil. São só 2 aulas por mês, de 1 hora. Né? A gente tem um grupo que a gente faz trocas ali, então é para ser fácil, mas é para manter uma constância. Isso que é, né, Total. Caio? A constância. A constância. Não adianta você praticar um dia um monte. Exatamente. Não é? Tem aquela história, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E os cursos também são esse acompanhamento, né, que o aluno tem. Onde que acessa? A Violeta acabou de perguntar. Onde que acessa o satsang é no meu site, camilaheights.com.br. Daí lá tem todos os cursos, tem link para o satsang, tem link na minha bio. Boa. Tá tudo disponível. Tá tudo no link da sua bio. Tá. Então, ó, quem não segue a Camila ainda, aqui onde está o título, ó, tem uma setinha para baixo, clica na setinha para baixo, vai aparecer os 2 perfis, já segue logo e aí você fica sabendo de tudo. Eu me interessei muito, estou muito interessado nesse satsang aí, vai ser é muito legal. Eu dou as aulas ao vivo, mas elas ficam gravadas. É bem para professor de yoga, porque a aula é terça-feira, às 2 da tarde. Pode crer, aquele horário que normalmente a galera não tem, né? Almoço, e a gente tem. o satsang, daí às 4 sai para dar aula de novo. Muito legal, muito legal. Vou participar mesmo. Vai ser uma grande honra, vou adorar. Que bom. Maneiro, Obrigada Camila. pelo convite, tá? Pela conversa, pelas reflexões. Sempre que eu falo também, sempre que a gente ensina, a gente aprende alguma coisa. Total. Né? Às vezes a gente está fazendo hoje, né? Hoje, lembrando de tudo que aconteceu, talvez essa tristeza transitória esteja fazendo uma manha por aí, né? Mas talvez não, talvez tenha coisas para se olhar também. Claro, claro. E a gente segue investigando. Que maneiro. Obrigada, Caio.
Agradeço muito, agradeço muito. Vamos manter o contato. Vou conhecer mais. Vou participar Quero desse te satsanga com ver, certeza. quero te ver no Eu satsang. vou com Duvido certeza. que você vem, Não, não duvido. Ah, duvida não, duvida não. Pode crer que eu vou. então Irado, tá, muito bom legal. dia, tá? Bom dia Obrigada, para todo obrigada pelas mundo. pessoas que estiveram Ótima aí. semana. Vamos junto. Obrigada, Tchau, tchau. tchau, tchau.